todos nós, presta atenção que eu estou usando a palavra todos nós, temos lembranças que ao lembrá-las podem nos doer. Todos nós. Todos nós já ouvimos alguma coisa que nos machucou. E geralmente é de alguém que a gente amava. Todos nós. Porque os que a gente ama dói mais quando nos fala alguma coisa que não gostamos. Todos nós já fomos decepcionados. Todos nós. A gente tem lembranças de quando era criança. Eu tenho. De criança. E a minha palavra aqui para você é o seguinte: não é que você não vá lembrar. Você vai continuar lembrando. A não ser que você tenha amnésia. Aí é um problema, é uma doença. Mas todos nós vamos lembrar até o último dia da vida. O que eu quero é que essas lembranças, com a graça de Deus, não te machuque mais. Eu lembro, mas não dói. Você entende? Existem lembranças que você, ao lembrá-las, dói de novo. É aquilo que a gente já falou em outras ocasiões, ressentimento, ressentir, sentir de novo. Eu lembro e a dor que tive volta a tê-la. Um problema grave. Então eu não estou falando de você nunca lembrar, eu estou falando de você lembrar sem doer. Possível? É possível. Quando? Quando eu sou curado. Então eu tenho, por exemplo, só enquanto estou contando para você aqui, inúmeras coisas que já me falaram, familiar ou não, ovelha ou não, que doeu. Mas ao lembrá-las, hoje não dói mais. Porque já passou pela cruz. Já curado fui. De algumas, outras ainda precisam de cura. Mas eu não sei como é que está o seu coração. Então eu queria, talvez enquanto a gente conversa, o Espírito de Deus vai te trazer algumas lembranças. E do coração meu, não é que elas voltem a doer, não é o meu propósito. Do meu coração é que, ao lembrá-las, o seu coração resolvido com Deus seja curado. Seja curado, é o que nós precisamos. Então veja esse texto, eu não sei quem escreveu esse texto, eu não sei, mas eu queria saber, mas não sei. O que eu sei, o texto me dá a entender, é que quem escreveu é um homem de uma idade um pouco mais avançada. A idade avançada dá para a gente alguns privilégios, né? Você vai vivendo, quanto mais vida você teve, mais histórias você tem para contar. Mais experiências você tem para narrar. Então, me parece que quem escreveu esse texto já tinha alguns anos a mais vividos, e ao olhar para trás, ele se lembra, mas ele se lembra sem deixar o seu coração doer. Olha que interessante, veja o texto. O texto começa dizendo assim: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Olha que interessante, não é só você não, irmão, não é só eu não. Nós temos uma turma com a gente que também passou por isso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, não prevaleceram contra mim. Você está percebendo a ação de Deus aqui? Sim, me angustiaram, mas não prevaleceram, não me venceram. Isso aqui é algo extraordinário, porque um dia pode ferir você, alguém pode ferir você, com palavras, com ações, enfim, com tantos tipos de coisas, podem feri-lo, mas o salmista está dizendo: não me venceram, doeu, mas não me derrotou. Olha que interessante, verso 3, sobre o meu dorso é essa parte aqui, ó, tá ligado? A parte de trás aqui, ó. Você já tomou uma chinelada aqui nas costas? Dói com vontade, fala sério. Dói mais do que, vou usar uma palavra bonita, do que nas nádegas. Dói mais. Você toma uma varada aqui nas costas, irmão, o sujeito tosse 3 dias. Olha o que está dizendo. Sobre o meu dorso lavraram
os aradores. Neles abriram longos sulcos. É a ideia de você... Já viu quando você vai arar a terra, você passa cavando, vai rasgando a terra? Pois é, ele está dizendo o seguinte, que aqui, a maneira como me atacaram foi tão cruel, que rasgou, foi profundo. É uma figura, né? Não é literal. Ele está dizendo que é algo que doeu muito, machucou muito. A ferida foi tensa. Pois é, olha o texto mais. Estou prosseguindo agora. Verso 4. Mas o Senhor é justo. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Vamos ler o 7 juntos? Vamos lá? Com a qual... 8 também juntos. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Bíblia aberta. Deixa, por favor. Amados, a palavra amargura quer dizer, literalmente, sabor amargo. Fel. Não disse mel. Fel. Algo que amarga. Não é gostoso. Ao paladar, causa ânsia de vômito. É diferente de raiva. Raiva, quando eu tenho, geralmente eu sou impulsionado a expressar. Porque com raiva fico, grito. Com raiva fico, falo. Com raiva fico, pratico alguma coisa. A raiva tem essa característica de nos levar a fazer. A angústia, a amargura, não. Porque amargurado com você fiquei, me calei. Eu interiorizo. Porque você falou alguma coisa comigo que me machucou, eu guardo aquilo dali. Aí Hebreus vai dizer uma coisa importantíssima para nós crentes, só para o povo de Deus, essa palavra de Hebreus. Hebreus 12:15 vai dizer: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aqui é interessante, porque há uma contradição na nossa cabeça, pode haver. A raiva, por eu falar, eu contamino. Por eu expressar, eu posso machucar o outro. E a amargura? Hebreus está dizendo o seguinte, que aquele que conserva a raiz de amargura, acaba ferindo quem está à sua volta também. É o que o texto de Hebreus está dizendo. No final, alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, assim, vamos rasgar o verbo. Ninguém aguenta conviver com um sujeito amargurado. Fala a verdade. Ninguém aguenta. Se o sujeito tem que viver com ele, conviver com ele, é algo que a gente acaba tolerando, mas não é porque a gente gostaria. Porque abriu portas, a gente arruma outro jeito para a gente não conviver com a pessoa. Ninguém aguenta viver com o amargurado. O amargurado, nada está bom para ele. Nada está bom. Se você der para ele algo muito bom, ele ainda vai achar defeito naquilo que você deu. A amargura é assim, porque por dentro está azedo, tudo que se expressa, azedo também se torna. Porque por dentro está podre, por fora, em algum momento acaba expressando essa podridão. A Bíblia fala em outro texto que a boca fala, o quê? O que o coração está cheio. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que há dentro vai sair por aqui. Mais cedo ou mais tarde. E o amargurado, mais cedo ou mais tarde, ele vai expressar essa amargura que há dentro do seu peito. É interessante isso, amados. É muito interessante. Porque quem pisou nessa terra e não teve que lidar com sentimentos assim, né? Por isso que eu estou propondo para vocês nessa noite como lidar
com lembranças amargas. Sabe o que eu vejo no texto? Algumas coisas cruéis. Vão comigo na mente, presta atenção. Olha a violência, porque o texto é algo que fizeram, e o fizeram por quê? Porque eu sou de Deus. Fizeram com o povo de Deus, fizeram com este autor, que é de Deus, simplesmente pelo fato de ser de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi atacado por ser crente? Perseguido por ser crente? Já falaram alguma coisa contigo só porque você é de Deus? Eu já, inúmeras vezes, imagino que você também. O fato de você ser crente, inimigos a gente arranja. Quando você se converte, amados, tem uma turma que agora está aliada a você, que são seus irmãos na fé. Junto com, vive com parceiros, estão no mesmo reino, estão aqui. Mas ao mesmo tempo, quando você se converte, há uma outra turma que são contrária a você. Aí o texto vai usar figuras assim, por exemplo, olha a violência. Fizeram longos sulcos, falando das costas, das feridas. Olha a persistência, muitas vezes, desde a mocidade. Porque quem bate, gosta de bater de novo. Não é assim? Quem machuca, gosta de machucar mais. Olha a persistência, olha o fracasso desses que assim o fizeram. Diz o texto, jamais me conseguiram vencer. Embora me machucaram, mas não me venceram. Me feriram, mas não me mataram. Olha só, e você vai ver o grande oponente, diz o texto bíblico que o Senhor o libertou das mãos dos ímpios. Pois é, por que o povo de Deus, amados, passa por isso? Por quê? Primeiro, eu creio que é por causa da inimizade dos reinos. Você está no império do reino de Deus, mas você não pode esquecer, existe o império das trevas, existe o reino do mal. Então, quando eu sou crente, automaticamente existe um império, existe um governo, que não é o governo de Deus, mas é anti-Deus, que vai estar contra mim. Existe uma inimizade entre Deus e o diabo, e se você pertence a Deus, ele vai te atacar. Não é porque você é o primeiro alvo, o alvo do diabo é Deus, ele quer atacar a Deus, mas como ele não pode atacar a Deus, ele tenta atacar o seu povo. E nós somos o povo dele. Então, sempre, quando eu convertido me torno, de Deus sou, automaticamente, eu estou nesta guerra espiritual. Por que o povo de Deus é atacado assim? É atacado de várias formas, né? A gente é perseguido, é ridicularizado, é difamado, é desdenhado. Pois é. O povo de Deus é assim, mas eu posso te dizer uma coisa, que existe um consolo eterno para isso tudo, e o consolo é o seguinte, que assim como os profetas também foram atacados, assim também como Cristo, nosso Senhor, o foi, não podem matar a nossa alma. Atacaram os profetas, alguns morreram, sim, morreram, mas não perderam a alma, não perderam a salvação, não perderam a fé. Podem nos machucar, até mesmo feridas terríveis, mas não podem tirar de nós o melhor que nós temos, que é a fé em Cristo Jesus. Então, eu fico pensando que, embora há ataques que chegam a nós, não podem matar a nossa alma, e por mais que sejam desde a mocidade, é temporário, pode durar a sua vida toda, mas é só esta, a vida por vir, você não será atacado. Então eu separei aqui, amados, algumas 3 coisas para tentar te ajudar a como você, à luz desse texto, nós devemos lidar com as lembranças amargas. Primeiro, toda vez que vier na sua cabeça algo, e vai vir, tá? Eu tenho uma tese, essa tese é minha, que a minha mente trabalha contra mim, muitas vezes. A minha mente trabalha contra mim, talvez a sua contra você. A minha mente tem hora que traz cada coisa aqui, cada coisa que eu falo com minha mente, você não é de Deus não, mente. Minha conversa comigo, você não é de Deus, você precisa converter, mente. Pois é, a minha trabalha contra mim, talvez a sua trabalhe contra você. Você precisa discernir isso. Quando a sua mente trabalhar contra você, trouxer memórias que você não gostaria de trazê-las, lembranças que você não gostaria de tê-las, o que você tem que fazer? Primeiro, identifique os indícios da intervenção de Deus na sua vida. Eu aprendi lendo um livro que toda vez que você lembrar de algo ruim,
traga algo bom para suprimir, para cobrir a lembrança ruim. Seu cérebro é assim. Você está compreendendo? Veio uma memória, uma lembrança amarga, dura. Traga imediatamente algo que seja bom. E o que é bom? A intervenção de Deus na sua vida. Te ilustro com um texto. Trouxe vários, mas vou citar alguns. Primeiro, lembra de José do Egito? Vendido. Foi vendido. Foi vendido por quem? Por estranhos? Não. Por inimigos? Não. Foi vendido para os seus familiares. Foi vendido, pois é. Mas por causa de ser vendido, Deus o abençoou. Toda a sua história estava sendo conduzida por Deus. E quando José teve a oportunidade de dar o troco, ele daria bem dado. Porque agora está numa posição elevada, tem um status que os seus irmãos não têm, mas quando ele pode dar o troco, ele diz para os seus irmãos: não temam não. Vocês intentaram mal contra mim, mas o que Deus fez? Deus transformou o mal em bem. Então, posso te dar uma boa notícia? Sabe o que José está ensinando? Quando vem algo ruim, olhe para a sua vida de acordo com a intervenção de Deus. Na hora, procure lembrar aquilo que Deus fez no decorrer da sua história. E todos nós temos coisas a contar, amados. Todos nós temos. Quem não tem? Identifique os indícios da intervenção de Deus na sua vida. Eu estava me lembrando de Davi, amados. Davi, quando começa o seu reinado, diz a Bíblia que ele passa 10 anos sendo perseguido por Saul. Você lembra? 10 anos. Gente, 10 anos não são 10 semanas. 10 anos perseguido, vivendo como fugitivo. E é interessante, sabe quando começa? Quando Saul ouviu uma canção. Deixa eu lembrar a canção. Como é que é? Acho que era mais ou menos assim, né? Saul venceu milhares e Davi os seus 10 milhares. Não era assim o texto? Acho que é assim. Eu posso estar errado aqui. Não devia ter lembrado disso. Quando ele ouve aquela canção que exaltava Davi em detrimento de Saul, a amargura brotou no seu coração. E porque amargurado ficou e não curado se tornou, começa a perseguir. Agora eu tenho que te matar, porque o amargurado quer fazer isso. O amargurado, ele quer acabar com o outro, achando que acabando com o outro, acaba com a sua dor. Quando na verdade vai gerar uma dor maior. Já perceberam isso? O amargurado está cheio de amargura no coração. Se ele agir como Saul, eu vou procurar te matar. Por que eu quero te matar? Porque na minha cabeça, se eu matar você, curado fico. Mas é um engano fatal. Se matar você, mais amargurado me torno. Eu preciso não é de matar o outro, eu preciso é de ser curado. Porque se eu for curado, eu vou conviver com o outro para a glória de Deus. É o que as pessoas precisam, e eu preciso, nós precisamos. Então, amados, deixa eu te falar uma coisa. Procure identificar a intervenção de Deus na sua vida, na sua história. Nós nunca saberemos todas as vezes que Deus interviu na nossa história. Nós nunca saberemos todas as vezes, mas algumas a gente pode lembrar. Algumas a gente pode lembrar. Eu não sei hoje o quanto Deus interviu na sua vida, eu não sei. E nem você, todas não sabem, mas algumas dá para a gente detectar. E aquelas que dá, que a gente consegue, são suficientes para a gente ser curado. Então, sabe o que eu vejo no texto? O salmista começa dizendo: olha, me angustiaram, sim, me feriram, mas eu posso te lembrar uma coisa, eles não prevaleceram. O verso 2 diz isso no final. Sabe o que está lembrando? Apesar da ferida, houve uma providência de Deus. Eles não prevaleceram. Ele está me ensinando essa técnica. Lembro, mas eu também trago à memória a intervenção do Pai para suprimir o meu cérebro, porque o meu cérebro trabalha contra mim. Eu vou para o segundo ponto, amados. Presta atenção. Segunda dica que eu vejo nesse texto. Desenvolva a disciplina de louvar ao Senhor em sua graça, mesmo nos tempos de amargura. Quando a gente está amargurado, a gente gosta de pendurar as harpas. Salmo 137. O povo estava indo cativo e diz a Bíblia que eles penduravam as harpas. Porque eu ferido estou, não quero cantar.
Mas tem uma canção que tem uma letra, quem canta aí vai se lembrar. Eu não vou cantar dessa vez não, para te poupar, tá bom? Vou cantar não. Mas a letra diz assim: tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É um hino da Cassiane. Escute-me, este hino deve ser algo que a nossa vida deve ter como estilo. Quando você estiver não querendo louvar, é a hora que você tem que louvar. Você consegue entender? Eu estou sem vontade, porque sem vontade estou agora que devo louvar. Eu gosto de Charles Haddon Spurgeon, que ele me ensinou no seu livro, Lições aos Meus Alunos. Ele disse o seguinte: o dia que você não sentiu o desejo de orar, ore. Não estou com vontade de orar. Ele disse, é aí que você tem que orar. Porque nesse dia que você não está com vontade, é o dia que você mais precisa. Verdade. Eu gosto demais disso. Eu poderia também parafrasear ele e dizer, o dia que você não quer cantar, é o dia que você precisa de cantar. Então louve. Eu vejo isso no texto, deixa eu ver o verso 4. O verso 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sabe o que ele está fazendo? Um louvor. No meio da lembrança, ele está dizendo, eu posso ter passado por aquilo ali, mas eu preciso de lembrar que o meu Senhor é justo. Ele é justo. Ele está lembrando de um atributo de Deus. Ele está exaltando ao Senhor. Amado, louve a Deus. Louve a Deus, mesmo quando você não estiver com vontade. Louve a Deus. E compare que, embora as feridas podem ser cruéis, podem te machucar, ter te machucado muito, podem, mas compare isso com a eternidade. Fizeram-me mal desde a mocidade, mas o que é isso comparado à eternidade? A comparação, nesse caso, é benéfica. Traz à luz a sua memória quem Deus é e, ao mesmo tempo, compare a sua vida. Por mais que tenha doído aqui, e dói mesmo, mas haverá um dia que nunca alguém vai me ferir. Haverá um dia que nunca dor sentirei. Então, eu olho para a minha vida aqui na perspectiva da eternidade. Isso me acalma o meu coração. Pode doer muito, mas não vai passar de 100 anos, 120. Não vai. Ah, é muito? Não é nada quando eu comparo com a eternidade. Pois é. Então, lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas estão presos. Eu queria ver essa cena. Eu não sei você. Estão presos os dois. E diz a Bíblia que foram açoitados, estão machucados, estão feridos. Estão. Eu fico pensando os dois conversando. O Silas olhando para Paulo. Ô Paulo, rapaz, Paulo, vamos fazer uma coisa. O Paulo olha e fala assim, o que foi, Silas? Vamos cantar? Pois é. Todo ferido, machucado, mas diz a Bíblia que presos começam a louvar. E enquanto louvam, enquanto cantam, as cadeias se abrem. Ao ponto de o carcereiro ficar preocupado, vocês não fugiram não? Não, nós não fugimos, não, nós estamos aqui, Ó, amados, quem louva abre as cadeias, você está entendendo? Quem louva desata as algemas, você está entendendo? Quem louva fica livre. Nós precisamos aprender a louvar, mesmo quando angustiados a gente fica, porque é cura para nós. Eu vou para o terceiro ponto. Saul feriu os seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Isso perturbou o coração de Saul. Ah, pastor, mas que homem ruim, né? Às vezes nós, com coisas muito menores, a gente já fica com aquela dorzinha aqui, ó. Dor de cotovelo, você entendeu? Aqui, ó. Pois é, eu achei bonito.
abrindo parênteses, eu já ia para o terceiro ponto. Achei bonito o pastor Beto contando aqui, a gente teve um encontro de líderes aqui à tarde, né? Aí o Beto contou para a gente, ele é um dos auxiliares lá da 8ª Igreja e é o auxiliar mais antigo da 8ª Igreja. E aí ele contou que por muito tempo sentiu dorzinha de cotovelo. Porque as homenagens para o pastor Jeremias não eram igual às homenagens para o pastor Beto. Aí na cabeça da gente dá aquela dor assim, né? Porque é para ele, não para mim. Aí depois saiu de lá, eu falei com ele, pastor, e aí? Como é que foi a cura? Ele falou, depois eu entendi. Deus trabalha com autoridades espirituais diferentes. Ele disse para mim, no particular. Autoridades espirituais diferentes. Para Jeremias, ele deu uma autoridade. A autoridade dele tem um certo reconhecimento, maior do que o meu. Problema nenhum. Aí ele disse assim, no reino eu devo ser isso aqui, ó. Aí ele falou para mim, no reino Jeremias deve ser isso aqui, ó, o braço todo. Pois é, mas eu tenho a minha importância, está aqui. O Jeremias tem a dele. Eu achei isso bonito, porque é você saber o seu lugar. Quem sente dor de cotovelo não sabe o seu lugar. Ele é que está doente, ele é que está perdido, ele não se descobriu, entende? E aí, lembra de Jesus? Jesus, quando disse em João 16, 17, ele diz, eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus está dizendo a respeito dele. Eu e o Pai somos um. Sabe o que queriam fazer com ele? Vamos matá-lo. Porque Jesus se conhece, sabe quem é, incomodado os outros ficam. Toda vez que você saber quem você é, tem gente que não sabe e vai ficar incomodado. É assim, isso aqui você tem que saber. Ah, eu tenho personalidade, eu sei quem sou, sei o meu lugar no reino, eu sei. Pois é, quem não sabe, vai começar a tacar pedra. Natural, fizeram isso com Jesus, não vai fazer contigo? Vamos para o ponto 3 para a gente terminar. 3. O que eu tenho que fazer para eu ser curado, pastor? Derrame o seu coração diante de Deus, em oração, expressando o seu desejo de justiça na terra, assim como é feita no céu. Eu não consegui resumir o ponto, perdoe a mim, mas eu creio que eu consegui te dar o recado aqui. Derrame o seu coração e fale com Deus para que Deus manifeste a sua justiça. O salmista diz isso. Se você começar lendo a partir do verso 5, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. O verso 6 ele vai dizer, sejam como a erva dos telhados. O verso 7, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que atam os feios. Sabe o que ele está dizendo? Deus faz justiça na terra como existe no céu. Faz justiça. Amados, já fiz muita oração sim. Ô Senhor, fizeram isso, fez isso, atacaram desse jeito. É contigo, vai lá lutar. A briga é com o Senhor. A maioria das vezes, a gente tem paz nesse cenário. Algumas coisas a gente tem que fazer, claro, em alguns momentos é momento. Mas em alguns momentos, quando você deixa com Deus, deixa que Deus trata. Deixa ele lutar. Qual guerra ele vai perder? Então eu amo o salmista, eu já ia dizer Davi, não sei se é, mas eu amo o salmista porque ele diz isso, Senhor, faz justiça aqui na terra, fizeram-me isso, cavaram aqui, olha as feridas, então desce com a sua justiça, e ninguém melhor para fazer justiça na terra do que o nosso Deus. Eu acho interessante que ele não pede a justiça dos homens, ele roga pela justiça divina, porque Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Louvado seja o Senhor. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você concorda comigo? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Qual a largura desse celular, Felipe, olhando daí? 1 centímetro? O que você acha? Por aí. Leci, qual que é a largura agora que você vê aqui desse celular? Já acha que dá uns 10 centímetros? Hã? Dá não, quase. Daqui aqui? 15? Uau! Pois é. Nós estamos falando do mesmo celular, tá verdade? Agora, a Leci está vendo ele deste ponto de vista. É uma vista de um ponto. O Felipe está olhando de lado. Ele vê em torno de 1 centímetro aqui, ó. São 2 celulares? Não são 2. São 1. Mas todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sabe por que às vezes a gente machuca muitas pessoas? E eu falo de mim?
Eu machuco muita pessoa, alguém, porque eu olho para a vida dela, mas eu só vejo um ponto. Às vezes eu olho, eu traço comentários, eu falo coisas, mas eu esqueço que eu estou vendo é um ponto, é o meu ponto de vista. Mas todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é a vista total. Eu amo porque o texto diz que o salmista roga a Deus justiça, porque Deus não vê por um ponto, Deus vê por todos os ângulos, é total. Então, por mais que eu faça uma justiça sobre algo, a minha justiça nunca vai ser com um olhar perfeito, ela vai ser em cima da vista de um ponto. Agora Deus não. Então, amados, pare de traçar comentários a respeito da vida de alguém, juízo a respeito da vida de alguém. Fulano devia ter feito. Pode ser que você só esteja vendo uma ponta. Aí você está fazendo um julgamento sem ver o todo. Fulano não presta por causa de... Quem disse? Você está olhando para um ponto de vista. Você esqueceu de olhar o todo. Porque você não dá conta, claro, eu também não, de olhar o todo, mas Deus dá. E ainda bem que Deus olha para a vida da gente como um todo. Deus olha para a sua vida desde o seu primeiro segundo de vida até o seu último segundo de vida. Ele não olha uma parte, ele olha para o todo. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu termino a minha palavra, amados. Eu termino dizendo para você o seguinte: primeiro, não retenha suas emoções. Deus nos deu algo que a gente, ser humano, tem um privilégio, né? É de se emocionar. Tão bonito isso. O ser humano ri, chora, fala, conta, narra, coisa gostosa. Então, com relação àquilo que te magoou, não retém as emoções, não. Porque a tendência ao reter é que ela cresça, é que ela se torne uma raiz e ela, daqui a pouco, fica gigante. É melhor cortar enquanto está miúda. Então fale, conte para quem? Para alguém que seja da confiança. Alguém que te ame e que ame a Deus e, sobretudo, para o Senhor Jesus. Te machucou? Conta para Ele. Fala para Ele. E o Senhor Jesus poderia nos dizer, enquanto nos ouve, assim: ô filho, já passei por isso. Eu já pisei nessa terra, eu sei o quanto dói ser gente. Eu sei. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diria para nós. Segundo, persista. Não é porque alguém te falou algo que você deve parar. Não é. Toma cuidado com isso. Porque muitas pessoas querem parar você. E porque você ouviu, machucado ficou, a sua tendência é: vou parar de fazer. Não pare, não. Não por causa disso, você pode parar por causa de outras razões. Mas por causa disso, não. Cuidado para você não se tornar alguém paralisado por causa das feridas, ou falas, atitudes. Cuidado, persista. Só pare o dia que Deus mandar você parar. Só pare quando Deus falar: tem que parar. Aí eu paro. Aí eu paro. Terceiro, não perca a percepção correta da vida. Não olhe para a sua vida só pensando nessa, amado. Aqui a gente vive muito, 80, 100, 120, para alguns, e talvez aqui ninguém bata 120 anos, talvez não, a probabilidade é grande de não. Pois é, então escute-me, olhe para a sua vida na perspectiva da eternidade. Aqui é passageiro, é passagem. Então estão me ferindo? Estão, mas não vai ser para sempre. Vai chegar um tempo que ele vai se calar. Com a volta de Cristo, toda dor vai ser cessada. Louvado seja o Senhor. Portanto, amado, eu gostei de uma frase que eu li. A frase diz assim: a porta que Deus abre, a gente agradece na hora. A porta que Deus fecha, a gente agradece depois. Compreendeu? A porta que Deus abre, a gente agradece na hora. Obrigado, Senhor, abriu a porta. Mas quando fecha, a gente não gosta de agradecer na hora. A gente agradece depois, porque depois a gente consegue ver a intervenção de Deus em fechar aquela porta. Então, está com porta fechada? Aguenta, que daqui a pouco você vai louvar a Deus por ele ter fechado. Louvado seja Deus pelas portas fechadas. Eu termino a minha palavra dizendo para você o que Davi disse no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você não conhece o coração deste pastor aqui, não conhece. Eu também não conheço o seu. Mas nós temos um Deus que conhece os nossos corações, sabe? Ele sabe onde existe algo aí que precisa de cura. E Ele está aqui nessa noite para dizer para você e para mim: eu posso te curar, filho. Eu não vou apagar sua memória, mas eu vou tirar sua dor. Lembro, mas sem dor. É como uma ferida no corpo. Está ali a marca, mas agora não dói mais. Por que não dói? Porque você foi curado. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé?